Bem-vindos à Justiça Cega. Eu sou o Luís Soares e hoje eu e o Luís Rosa vamos conversar com o advogado Ricardo Sá Fernandes. Bem-vindo à Justiça Cega. Vamos falar um pouco daquilo que tem sido a sua carreira, mas vamos começar por um livro que é lançado esta semana. Bem-vindo, Ricardo Sá Fernandes. Lança um livro esta semana sobre o caso Manuel Pinho. Manuel Pinho foi condenado em junho de 2024 a uma pena de 10 anos de prisão efetiva por 2 crimes de corrupção passiva para ato ilícito, um crime de fraude fiscal e um crime de branqueamento de capitais. O Tribunal fixou ainda a obrigação do Estado de ser indenizado em cerca de 4,9 milhões de euros por parte de Manuel Pinho por ter o alegado valor da contrapartida. Bem, na prática, o Tribunal deu como provado que o seu cliente foi corrompido enquanto Ministro da Economia por Ricardo Salgado para favorecer o Grupo Espírito Santo em diversos processos administrativos entre 2005 e 2009. Enquanto foi Ministro da Economia, Manuel Pinho recebeu todos os meses cerca de 15 mil euros do saco azul do Grupo Espírito Santo na Suíça, numa conta aberta em nome de uma cidade offshore, a Tartaruga Foundation. O que o motivou a escrever este livro? Porque estou farto de que se fale sobre o que se não conhece. Porque estou farto que na Justiça não haja efetivo escrutínio do que se passa dentro dos tribunais. Porque estou farto que a verdade conveniente, que a ficção conveniente passe à frente da justiça e da verdade dos factos. O caso de Manuel Pinho é uma ficção? Quanto à corrupção, é uma ficção. Quanto ao crime de corrupção? Quanto ao crime de corrupção, é um caso de ficção. Não contra os outros ilícitos? O meu livro é sobre o caso da corrupção. Eu falo da fraude e da questão do branqueamento lateralmente. O meu caso é sobre a corrupção, porque eu conheço o Manuel Pinho desde que nasci, conheço muito bem. Conheço este processo por dentro e por fora. Apliquei-me a estudá-lo profundamente em todas as suas incidências e tenho a perfeita consciência de que Manuel Pinho cometeu erros graves, erros censuráveis, mas não foi corrupto. E essa convicção muito forte que eu tenho, que me leva a escrever este livro, porque deparei com um país que o condenou como corrupto antes ainda de ele ser julgado. Manuel Pinho foi condenado pelo Tribunal, mas antes já tinha sido condenado pela opinião pública como corrupto. Ora, é a minha convicção, é a minha avaliação, naturalmente, é minha, mas eu procuro ser objetivo e racional. E eu escrevi este livro para partilhar com a opinião pública e com aqueles que formam a opinião pública a minha posição. É de que Manuel Pinho cometeu erros, eu refiro-os logo no início do livro, isto é assumido à cabeça, mas corrupto não foi. E ele, neste momento, tem uma pena de 10 anos de prisão, tem o labéu de ser um político corrupto, quando não foi. Pelo contrário, foi um homem que se bateu muito bem pelo que era o interesse público enquanto foi ministro. Portugal deve-lhe muito enquanto ministro. Há marcos fundamentais do legado dele que ficam para a história, designadamente na defesa das energias renováveis e outros, na defesa de centros nacionais em mãos de investidores portugueses, dos centros de decisão em mãos de investidores portugueses. Portanto, Manuel Pinho tem, efetivamente, um legado enquanto Ministro da Economia. O certo é que o Ricardo Sá Fernandes escreve e publica este livro numa altura em que a Relação de Lisboa está a analisar o seu recurso. Não é habitual os advogados comentarem em público processos que visam um dos seus clientes. Não receia ser acusado de estar a fazer alguma pressão sobre o Tribunal da Relação de Lisboa com este livro? Olha, é curioso que até 1974 os advogados publicarem as alegações era muito frequente. Eu tenho no meu escritório, porque herdei do escritório... É interessante, ou seja, antes da democracia, durante a ditadura... Era frequente. Eu tenho dezenas de opúsculos com alegações de advogados antes de 74. Depois de 74 isso foi uma prática que praticamente desapareceu. Eu tenho pena. Eu acho que um advogado escrever ou publicar as alegações de uma peça processual é um ato que dignifica o advogado e que não... E que tem interesse público também. E que tem interesse público. Portanto, eu não estou a discutir a inocência ou a absolvição de Manuel Pinho na praça pública, no meio de comunicação social, num debate. Não. Eu dou à opinião pública
o texto das minhas alegações, com uma pequena introdução para o leigo entender o que se lá passa, mas o livro, 90% do que está no livro é uma transcrição das minhas alegações, que eu acho que são autoexplicativas. Aliás, foram até pensadas em ser autoexplicativas. Eu, quando escrevi estas alegações, eu pensei logo em publicá-las, porque disse, eu tenho que partilhar com as pessoas esta visão que eu tenho, que é a visão que eu julgo que está certa, e que é que Manuel Pinho cometeu erro. Ele pode ser muito... Aliás, na contracapa do livro, Manuel Pinho terá que ser julgado pelos erros e pelos méritos que tem, mas não por aquilo que ele não fez. E o que eu procuro neste livro é contar as coisas como elas foram, com base nas alegações. E, portanto, essas alegações... A publicação é para quê? É para ver se muda o chip da opinião pública. É claro que sim. É para ver se a opinião pública... Mas reconhece que a opinião pública tem direito a um julgamento diferente dos tribunais. Claro que sim. É isso que é a opinião pública, é isso que é uma democracia, não é? Claro que sim. E, portanto, eu escrevo este livro para influenciar a opinião pública? Claro que sim. Para contribuir com a minha avaliação para o juízo que a opinião pública faça de Manuel Pinho. Depois, o que a Justiça fará é com a Justiça. E naturalmente, que eu também sei que a Justiça não vive numa bolha, vive no mundo. Mas este livro não é dirigido aos juízes. Este livro é dirigido à opinião pública. É muito interessante dizer isso, porque geralmente, junto dos seus colegas, ouvimos muito, e também da classe judicial, se quiser, não só a ideia de que a justiça deve ter feito algo em circuito fechado, como se nós, a opinião pública, não tivéssemos nada a ver com isso, como também é muito criticada essa ideia do julgamento na praça pública. Ainda há pouco, na sua primeira resposta, também estava a criticar. Mas isso, uma democracia, é legítimo, é normal que os cidadãos formulem um juízo e uma opinião sobre determinados factos que são públicos. Sim, eu acho que sim. Eu acho que essa ideia de que temos que esperar até o trânsito em julgado para ter uma opinião é uma ideia completamente errada. Isso paralisaria a sociedade civil. E não é democrático também? Não, eu sou contra isso, nunca defendi isso. O que eu acho é que o debate público dos casos deve ser feito de uma forma séria, no sentido de que, com respeito pelo contraditório. E o que eu acho que, em relação ao caso do Manuel Pinho, aconteceu é que ele foi massacrado sem contraditório. Mas já deu muitas entrevistas também já teve muito... Sim, mas veja que eu, como advogado, estava muito limitado a situações muito pontuais, claro, as situações em que o Estatuto me permitia que eu tivesse uma intervenção pública. E, de facto, um debate sobre o caso do Manuel Pinho não aconteceu. Devo dizer, aliás, por uma surpresa agradável, a cobertura do julgamento foi bastante interessante. Eu acho que os jornalistas que seguiram o julgamento fizeram uma reprodução do que se lá passava com séria. Eu isso devo dizer que, quanto ao julgamento, a cobertura jornalística do julgamento foi séria. Agora, até lá, de facto, ele estava condenado pelos seus pares, estava condenado pelas pessoas com que ele esteve no governo. Quer dizer, estava condenado por uma comunidade que queria finalmente ver um ministro corrupto condenado. E isso teve uma pressão enorme. E eu escrevo este livro para procurar demonstrar que, efetivamente, não é assim. E que Pinho, com todos os erros, não é corrupto. E eu espero que a opinião pública acolha, no sentido que olhe para o que eu escrevi e que depois formule a sua opinião. Claro. Deixa-me fazer aqui uma última pergunta sobre a questão do Manuel Pinho. Nós estamos aqui a fazer uma entrevista de vida e queremos também percorrer vários outros assuntos. Tem uma vida, uma carreira profissional muito interessante e, por isso, deixa-me fazer aqui esta pergunta ainda sobre o caso de Manuel Pinho. Eu li a sentença do Tribunal da Primeira Instância e houve um pormenor que me pareceu relevante e importante, que esteve na origem da condenação do seu cliente. A justificação de Manuel Pinho, a tese de sua defesa, para que Manuel Pinho recebesse cerca de 15 mil euros por mês do saco azul do Grupo Espírito Santo, baseava-se num acordo com Ricardo Salgado para o pagamento de prémios atrasados, a que tinha direito como administrador do BES, e para também ter uma compensação por não ter tido uma reforma antecipada aos 55 anos. Certo é que as testemunhas Amílcar Moraes Pires, Rui Silveira, Joaquim Góis, ex-administradores do BES, e o antigo antigo diretor de Recursos Humanos do Banco, colocaram em causa a tese de defesa. Foram testemunhos essenciais para a condenação de Manuel Pinho. Olha, se tiver a oportunidade de ler o livro, vou ler. Acabei de receber há pouco. Verá a transcrição dos depoimentos dessas pessoas e verá que o que eles dizem é exatamente o contrário do que o Tribunal concluiu. Aquilo que o Manuel Pinho recebeu, e recebeu de uma forma originariamente ilícita, porque recebeu sem declarar ao fisco, numa conta offshore, numa fundação, tudo isso,
Portanto, sublinho, ele recebeu isso de uma forma originariamente ilícita, que depois regularizou através do RERT. Isso era o que estava previsto no contrato que o Manuel Pinho celebrou com o GES em 2004. E eu tenho aí, eu reproduzo o contrato. O contrato está reproduzido. O acordo com o Ricardo Salgado. Com o GES, com o Ricardo Salgado, com o Mosqueira do Amaral, e todos os prémios, as reformas, tudo isso está previsto. Em março de 2004, era Durão Barroso, primeiro-ministro. Também colaborou com o Grupo Espírito Santo. Sim, também colaborou. Mas não quero envolver o Durão Barroso também nisto. Não, estou só a dizer. O que eu quero dizer é que se tiver oportunidade, quando tiverem a oportunidade de ler, por isso é que este livro, eu procurei ser muito rigoroso nas transcrições que fiz. Está tudo no livro. E faço outra coisa. O livro tem um QR Code, é assim que se chama. Um QR Code, um QR Code para um site onde está publicado a acusação, a contestação e o acórdão. Portanto, quem quiser ter uma opinião sobre este assunto, tem aqui as minhas alegações. Mas também tem a acusação e o acórdão condenatório. Portanto, pode lá ir ver. E no meu livro tem os documentos que eu julgo mais importantes, designadamente os acordos que Manuel Pinho fez com o GES. Estão publicados, estão nas cartas, estão publicados. O Ricardo Sá Fernandes já o referiu aqui, que é amigo de infância de Manuel Pinho, de resto tem praticamente a mesma idade, foram vizinhos no mesmo prédio, brincaram juntos, não sei se andaram juntos na mesma escola, essa parte não sei, mas o que queremos dizer é que tem uma amizade próxima e antiga com Manuel Pinho, como de resto já referiu. É essa amizade também que o faz acreditar que Manuel Pinho está inocente? Eu conheço Manuel Pinho desde que nascemos. Eu nasci em março, ele em outubro de 1954. Fizemos o ano passado 70 anos, ambos. É uma diferença de 7 meses. E vivíamos no mesmo prédio da Avenida de Roma, número 56 da Avenida de Roma. E, portanto, enquanto criança, eu costumo dizer que o Manuel Pinho foi o meu primeiro melhor amigo. Depois tive outros, mas enquanto criança e jovem adolescente, ele foi o meu primeiro melhor amigo. Depois cada um seguiu a sua vida, nunca nos perdemos de vista. Eu fui estando com ele em várias ocasiões e ele comigo, mas enfim, tivemos percursos de vida completamente diferentes e autónomos. Até que, em 2017, ele bateu-me à porta e disse: olha, eu tenho aqui, parece que falam de corrupção. E foi nessa altura que ele me chama e eu, como amigo e como advogado, respondi ao chamamento e disse-lhe desde logo muito claramente que eu distinguia muito bem a minha situação. Eu estava ali como amigo, mas também como advogado. E consegue separar essas duas áreas? Não, há uma coisa que eu posso garantir que fiz e que faço sempre. É que eu não deixo de dar a minha opinião enquanto advogado. E, portanto, uma pessoa como amiga pode perder mais tempo a explicar as coisas. Olha, pode nem levar dinheiro, pode aplicar-se no envolvimento familiar. Agora, profissionalmente, eu analisei o caso do Manuel Pinho como analisaria qualquer outro caso. Exaustivamente, com objetividade e dizendo-lhe que aqui tu erraste, e ele foi sempre admitindo onde tinha errado que tinha errado. E há uma coisa que eu tenho toda a segurança, é que ele não foi um agente infiltrado do Ricardo Salgado no governo, pelo contrário. Ele agiu muitas vezes contra os interesses do BES e do Ricardo Salgado, porque ele tinha uma mágoa em ter sido afastado da Comissão Executiva do BES. Portanto, o processo é exatamente o contrário do que aquilo que foi apresentado. Ele foi apresentado como o homem de mão do Salgado, não foi o homem de mão. Ele foi um homem que se bateu muitas vezes contra os interesses de Ricardo Salgado. E estamos aqui já a entrar então nesta parte mais pessoal sua, Ricardo Sá Fernandes, e gostava-se lá por lhe perguntar como é que surgiu o interesse pelo direito. Sabemos que, por aquilo que pesquisamos, que é uma área que de resto em que a sua família tem uma longa tradição. Sim, a minha família tem uma longa tradição de muitas gerações que se perdem lá para trás, de avô, bisavô, trisavô, por aí fora, ligados ao direito. A exceção foi o meu pai, que era um engenheiro técnico da área química. Se me dirá que isso teve alguma influência em mim, seguramente que teve. Mas se me perguntar assim diretamente o que é que o fez ir para direito, o que é que o fez querer ser advogado, eu diria que não foi nem o meu avô, nem o meu bisavô. Mas não houve aqui uma inspiração familiar? Não. Talvez tenha, mas se me disser assim, eu diria-lhe, foi o Perry Mason. Era a série de televisão muito vista na altura. Eu via e era o meu herói, era o Perry Mason. Portanto, se quiser, quem me influenciou... Mas o Perry Mason era um advogado que descobria a verdade também sendo uma espécie de detetive, não é? Era um bocadinho americana, não é? Sim. Isso, não é? Isso era um bocadinho americano. Mas olha que epílogos em que desvendava a verdade. Sim, mas olha que eu às vezes também gosto de fazer as minhas investigações. E, portanto, também herdei um bocadinho isso do Perry Mason. Mas a sua geração, nomeadamente nas cidades
maior, nas cidades mais politizadas, como era o caso, obviamente, de Lisboa, é muito marcada com a relação com a ditadura e, consequentemente, com a autoridade. Era um Estado autoritário, era uma ditadura autoritária. O seu lado contestatário levou inevitavelmente para a advocacia em vez de ir para as magistraturas? Eu acho que a contestação está ligada ao advogado e o regime empurrava para isso. Ainda que, eu lhe devo dizer, eu familiarmente tenho algumas ligações ao Estado Novo. Sim, uma parte da sua família era natural na altura. O meu avô materno foi um tenente do 28 de Maio. Claro. E posso lhe dizer, portanto, foi um homem do Estado Novo, é o homem mais sério que eu conheci na vida. O exemplo da moralidade, da retidão, é esse, o meu avô materno. O meu avô paterno também, mas esse conheceu menos. Também esteve ligado ao regime, na medida em que foi diretor-geral das Contribuições e Impostos, foi, digamos, o diretor-geral da reforma fiscal de Salazar, mas esse, curiosamente, era republicano. E eu sei que ele afrontou, ou melhor, ele contrapôs a Salazar que eu sou republicano. O pai dele tinha sido um dos homens da República, tinha sido governador civil do Porto no tempo da República, e o Salazar ter-lhe dito, mas isso não tem importância nenhuma, pode continuar a ser republicano, eu quero que seja um bom diretor-geral. Pronto, portanto, eu nasci neste quadro. Claro. Também tinha uma condição social da burguesia lisboeta. Sim, idade média, classe média. Mas claro que eu vivi a geração estudantil, que era uma geração de contestação. Não viveu porque não estava na altura na universidade, mas a crise académica de 102. Não vivi, mas vivi a morte do Ribeiro Santos, portanto, vivi os gorilas na Faculdade de Direito, portanto, eu vivi... Então, na Faculdade de Direito em 102, não foi? Sim, eu vivi a contestação e, portanto, e aprendi a ter também como meus heróis os advogados que defendiam as pessoas no plenário, o meu patrono, que era o António Goxa Soares, que era um homem extraordinário, tinha sido um advogado do plenário, dois outros advogados com quem eu trabalhei muito, o nosso história, o Brancho Ferrão, eram homens que tinham estado na luta contra a ditadura e foram pessoas que me influenciaram imenso e que, portanto, fizeram parte da minha matriz como formação de advogado. E de facto, a advocacia tomou conta de mim. Eu também era assistente universitário, também tinha Eu tinha projetado uma vida meio advogado, meio docente universitário. Eu fiz um mestrado, estava inscrito para o doutoramento, tive regime das cadeiras na faculdade, a certa altura a faculdade destacou-me. Era um aluno brilhante. Era um bom aluno. A essa altura a faculdade destacou-me para ir coordenar uma equipa que instalou a Faculdade de Direito de Bissau, uma das experiências mais fascinantes que eu tive na vida, que foi em Bissau, e a construção de uma Faculdade de Direito, que ainda hoje lá existe, é das poucas instituições. Mas depois do 25 de Abril. Depois do 25 de Abril, portanto, portanto, eu tinha o sonho de conciliar as duas coisas. Mas, enfim, esse era o sonho, não foi a realidade, porque a advocacia roubou-me. Falou mais forte, falou mais alto. Tomou conta de mim. Não me deixou estar na universidade, porque tomou a tal ponto conta de mim que aquilo que eu tinha projetado, que era o meu sonho, que era ser um advogado, mas também um professor, não pude ser. Passei a ser só advogado. E não sei se bem se mal, mas olha, foi esse o destino da minha vida. Já vamos falar da política, já estávamos a começar a falar, mas já vamos regressar à política, mas antes deixe-me desenvolver um bocadinho mais esta questão da sua carreira profissional. Lembra-se do seu primeiro processo e já agora aquele, se calhar, teve mais atenção dos mídia? O que teve mais atenção dos mídia, eu tive 2 ou 3 casos com uma enorme atenção dos mídia. O caso Camarate, sim, o caso do Pedro, o caso Casa Pia, foram casos que tiveram, mas esses já foram numa fase mais avançada. Já foi numa fase mais avançada, mas quando começou a carreira, por exemplo, lembras-te do seu primeiro caso, o primeiro cliente que te teve de defender em tribunal? Houve 2 casos iniciais que me marcaram bastante no início da minha carreira. Foi um caso de revisão de uma sentença de um homem que tinha sido condenado pelo Estado Novo, era um homem que tinha sido condenado por ser membro do Partido Comunista e que não se conformava com a condenação. Eu pedi a revisão dessa sentença. Foi o meu primeiro caso penal, foi um pedido de revisão da sentença penal. Logo, isso é difícil. E não tive êxito e devo dizer que nessa altura fiquei muito revoltado porque eu baseava no facto da prova que tinha sido obtida contra ele ter sido obtida sob tortura e dava... Então os factos remontavam à ditadura? Não, portanto era um homem que tinha sido condenado na ditadura e o Supremo Tribunal entendeu que não, pode ser que aqui neste caso não tinha havido tortura e foi uma coisa muito hipócrita e que
Depois houve um outro caso que também me marcou muito no princípio da minha carreira, que foi a defesa do meu irmão. O seu irmão esteve preso durante 3 meses. Preso durante 3 meses, num caso de miudagem. Ele tinha 18 anos, ia num carro que aparentemente teria sido furtado, e ele, na altura, estas situações davam logo prisão, incaucionável. O meu irmão Ou seja, não dava direito a fiança, tinha que ser preso tinha que ficar preso até ser julgado. O meu irmão teve preso com outros que iam no carro. Eles diziam todos que não sabiam que o carro teria sido furtado, e pronto, foi uma experiência muito marcante, porque eu tinha 23 anos, o meu irmão tinha 18 ou 19. Assistiu ao julgamento, assistiu ao julgamento, não, e defendi o julgamento com o meu patrono, na altura era estagiário, com o tal Londo Costa Soares, e conseguimos a absolvição dele, e foi também, digamos, uma primeira grande vitória que, naturalmente, pelas razões familiares Até curiosamente nunca falou muito com o seu irmão sobre essa situação. Ou seja, recordo-me ter aqui na pesquisa que fiz, houve uma entrevista que deram à Anabela Mota Ribeiro, em que vocês constataram que não tinham falado muito sobre o caso. Foi um caso tão marcante que não... Sim, sei lá, foi para uma família da classe média, católica, conservadora, ter um jovem com 19 anos preso porque tinha roubado um carro, era um assunto que nos era profundamente incómodo. E talvez isso nos tenha bloqueado um pouco. E depois foram meses terríveis, com o meu irmão preso, foram meses terríveis. Depois a absolvição foi de facto um bálsamo enorme, e nós quisemos esquecer aquilo, provavelmente, mas claro, foi uma experiência. Foram 2 casos que marcaram muito. O tal caso, um pela negativa, o caso da revisão de um homem que tinha sido condenado pelo Estado Novo porque tinha sido torturado, e o caso do Supremo foi, mas aí pode ser que não tenha havido tortura. É uma coisa absolutamente extraordinária. Ele fez aquelas coisas todas, dos curros e não sei. Mas aqui pode não ter sido torturado. E o caso do meu irmão. Portanto, foram 2 casos com que eu comecei, digamos, a minha vida profissional. Ainda estagiário. O Ricardo é um dos advogados mais mediáticos do país, porque realmente já lhe aconteceu ao longo da sua carreira, ter defendido, obviamente, ter estado presente em processos que foram muito mediatizados. O caso dos familiares das vítimas do caso Camarate, patrocinou a defesa de Carlos Cruz no caso Casa Pia, a defesa de Paulo Peneiros no caso Face Oculta, outros casos que já vamos aqui falar. Estamos a falar, por exemplo, destes últimos 2 casos, seja de Carlos Cruz, seja de Paulo Peneiros, estamos a falar de pessoas que foram condenadas com pena traditada em julgado e que cumpriram pena, e agora é advogado Manuel Pinho. A sua imagem como advogado tem um bocadinho... digo isto não num sentido crítico, obviamente, no sentido de positivo, um bocadinho um ar de Dom Quixote. Ou seja, você acha que como se fosse um advogado das causas perdidas? Isto é uma imagem justa ou é algo em que não se revê de todo em todo? Olha, eu acho que compararem-me com o Dom Quixote é para mim uma coisa muito elogiosa até, não é? E portanto sinto-me muito bem com essa imagem. Eu também acho que é uma imagem positiva. Sinto muito bem com essa imagem. Mas esses casos são entre si todos diferentes, não é? O caso do Paulo Peneiros é um caso em que nós admitimos sempre que podia haver ali responsabilidade criminal. Procurámos naturalmente fazer a melhor defesa possível, mas eu admiti sempre, nunca escondi, que poderia haver ali alguma responsabilidade criminal na forma como ele se tinha relacionado lá com o senhor das sucatas, e portanto estamos ali num terreno em que as coisas podiam ir para um lado ou para o outro. Acho que a pena que foi aplicada foi excessiva, mas eu compreendo o contexto da face oculta. O caso de Manuel Pinho é um caso em que Manuel Pinho cometeu erros que à época até tinham cariz criminal. Depois o resto é que os limpou. O que eu me bato é que ele corrupto não foi. Bem, o caso da Casa Pia, o caso de Carlos Cruz é um caso completamente diferente. É que Carlos Cruz não tem nada a ver com aquela história. E portanto, a história do processo Casa Pia ainda há de ser feita. Eu ainda hei de fazer a história do processo Casa Pia. Ainda vai escrever um livro sobre isso, não? É o seguinte. É o seguinte? Eu estava a trabalhar num livro sobre o processo Casa Pia quando tive que interromper por causa deste. Mas agora este está publicado, eu vou retomar e hei de formular um novo pedido de revisão no processo de Carlos Cruz, porque eu devo dizer... Essa revisão em que instância? Diga? É a revisão em que instância do processo Supremo. O Carlos Cruz foi condenado, mas é preciso também recordar que o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos declarou que Carlos Cruz foi condenado num processo não equitativo.
E, portanto, há estes dois registros que temos que ter. Carlos Cruz foi condenado, mas foi condenado num processo que não foi um processo equitativo. E eu tenho andado a batalhar no sentido de conseguir um pedido de revisão. Ainda não o consegui, mas é de lá chegar. Devo dizer, até ao último suspiro da minha vida, eu bater-me-ei pela inocentação de Carlos Cruz e de outros que estão envolvidos no processo, porque o caso Casa Pia é o mais grave erro que se cometeu em Portugal do ponto de vista da justiça. E é uma vergonha que Portugal tenha sido complacente com este caso. Mesmo depois da condenação do Estado português, ninguém se levantou a dizer: mas se o Tribunal Europeu condenou o Estado português por violar um princípio equitativo, então não há aqui consequências para ninguém, não há um novo julgamento, não há nada, e ninguém abriu a boca sobre isto. E vai ser a minha próxima aposta, é a descrever sobre o processo Casa Pia e em de formular um novo pedido de revisão. Porque esse posso dizer, este do ponto de vista profissional, se eu tiver que dizer qual é o caso da tua vida, eu direi o caso da minha vida do ponto de vista profissional, porque há um outro caso muito importante do ponto de vista cívico, é o caso Casa Pia. E eu, até ao último suspiro da minha vida, eu lutarei para demonstrar o erro que é o caso Casa Pia. Vamos agora passar para o tema da política, que já falámos há pouco ligeiramente. A sua família, Ricardo Sá Fernandes, estava mais próxima do Estado Novo. A reação da sua geração, pelo menos dos estudantes universitários, foi uma reação de apoio à oposição, estar do lado da oposição. Foi próximo do MDP-CDE, mas nunca militou no PCP. Não, eu saí do MDP-CDE exatamente porque o MDP-CDE era uma bengala do PCP. E eu não era, nunca fui marxista, e fui do MDP porque acreditava que havia uma via não marxista entre o PS e o PC, e que era a via em que eu me revia e que me continuo a rever. Percebi, passado algum tempo, eu fui candidato a deputado às eleições para a Assembleia Constituinte, suponho que terei sido até o mais novo candidato a deputado, porque fiz 21 anos na véspera do fecho da entrega das listas, havia muita gente como eu no MDP, não era só eu. Mas o que é certo é que eu percebia mais tarde que o MDP tinha uma estratégia completamente importante recordar, dependente do PC. Quer dizer, no fundo, quem mandava no MDP era o PC. Essa é a verdade. É importante recordar, para os nossos ouvintes mais novos, temos muitos também, de que o MDP estava ligado à CDE, ou seja, à Comissão Democrática Eleitoral, acho que era o seu nome, que tinha sido candidata da oposição nas eleições de 69. E que era uma lista unitária, que tinha comunistas, socialistas, democratas sem filiação republicanos. partidária, republicanos e tal. E a seguir ao 25 de Abril, passa a partido, e eu, que não me revia nem no PC, mas também não me revia no PS, porque havia coisas no PS que me desagradavam, havia alguma promiscuidade com alguns interesses com que eu não me revia muito, e portanto achei que o MDP era a força. Enganei-me. Era preferível ter ido para o PS, porque de facto o MDP, nisso Soares tinha toda a razão. Foi um grande combate de Soares. O MDP era uma bengala do PC, não vale a pena escamotear esse dado histórico. Contra os interesses do próprio PCP, porque se o PCP tivesse sido mais inteligente, não teria posto a mão em cima do MP e teria tê-lo deixado. O PCP sempre tivesse ali essa ideia, essa visão frentista, ter sempre alguma bengala. Mas depois foi os verdes. Se me quer. Já agora, uma das coisas que me faz ter ainda hoje uma preocupação pelo combate na política é porque eu não desisti de ver erradicados do meu país coisas com que eu acho que o país não deve viver, e um deles é a corrupção. E eu há bocado disse que o caso Casa Pia talvez fosse, do ponto de vista profissional, o caso mais importante da minha vida, mas há um outro caso, civicamente, talvez o mais importante, em que eu atuei não como advogado, atuei como denunciante. Eu denunciei um corruptor que quis corromper o meu irmão, que me bateu à porta para me oferecer 200.000 ou 300.000 euros, já não me lembro, para que o meu irmão mudasse no sentido de voto e fizesse declarações na Câmara Municipal, e eu agarrei nesse homem e entreguei-o à polícia. E fui objeto de enormes calúnias, difamações, de processos, aguentei-me firme. E o homem foi condenado, ainda que depois não tenha cumprido a pena por causa da prescrição, mas ele foi condenado, foi apurado, a corrupção foi provada, e esse é o ato cívico mais importante da minha vida. E devo dizer, a palavra coragem é utilizada muitas vezes de uma forma desnecessária, porque coragem, o governo fez isto, uma grande coragem. Não. Eu devo dizer, eu nunca fiz nada na vida que acho que tenha sido especialmente corajoso.
quando foi do Pinho, ou Casa Pinho, não fui, cumpri a minha obrigação. Houve um momento na minha vida em que eu acho que fui corajoso, porque tive que o ser. Foi nessa denúncia. Porque percebi os riscos que corre quem denuncia a corrupção. Nós vamos já voltar aí. Não tínhamos falado do caso de Domingos Névoa. Nós já falamos no caso de Domingos Névoa na Justiça Cega, eu consigo precisamente, e na altura deu-nos uma frase que foi o título do episódio dessa semana, que foi o ato cívico da minha vida. Foi a denúncia da corrupção do caso de Domingos Névoa. Não tenho dúvida. E eu conheço muito bem o caso e sei que aquilo que disse é verdadeiro e tem... E a corrupção é um caso, olha, devo dizer que foi isso que me fez, um caso que não era meu, profissionalmente em que eu não estava envolvido, mas que me fez escrever, olha aqui no Observador, por 3 artigos, que é o caso do Manuel Vicente. Bem, já lá vamos, espero. Não nos traga a entrevista, já lá vamos. Estou a brincar, não nos traga o guião da entrevista, quero dizer. Não, mas deixe-me só continuar aqui na política, que é importante, porque queria recordar só a sua passagem pelo governo. Sempre foi um homem muito interessado pela política, aliás, desculpe estar a colocar a questão geracionalmente, mas acho que isso é importante, a sua geração é de facto, nomeadamente estudantes universitários e nomeadamente da Faculdade de Direito de Lisboa, uma geração muito politizada, sempre teve uma ligação à política, mas só entra, digamos, na política ativa, digamos assim, foi candidato também à Assembleia Constituinte, mas só entra na política ativa, pelo menos governativa, em 1999, quando aceita o convite de Joaquim Pina Moura para ser seu secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. O convite tivesse muito à proximidade com o Pina Moura, que conhecesse, se calhar, do tempo do MDP, ou não? Não. Eu tinha sido assistente universitário na área da fiscalidade, portanto eu tinha algum trabalho publicado e alguma expressão na área da fiscalidade e tinha sido assistente do professor Sousa Franco. O professor Sousa Franco, quando vai para o governo, convida-me para ser secretário dos Assuntos Fiscais e devo dizer que foi uma coisa dura, eu tive que dizer que não. Ele ficou até na altura muito chateado comigo, eu disse que não, porque de facto eu acabei de comprar uma casa e acabei de dar entrada para um escritório e eu não posso, porque o ordenado de secretário de Estado não me dá para pagar as hipotecas. E ele ficou até um bocado não, mas faço uma reforma das hipotecas. E disse, não, Sr. Professor, eu não posso ir para o governo dependente. Já estaria quase um caso Rosalino, faz-se uma lei à medida. Não, ele não fez com isso. O professor era seríssimo. Ele disse, não, mas veja, pode reformar. Não, Sr. Professor, escusa, não vale a pena. Eu gostava muito, eu tinha uma enorme... Eu considero-me discípulo do professor Sousa Franco. Se me quiserem do ponto de vista intelectual, universitário, o meu mestre é o professor Sousa Franco. E, portanto, tive uma enorme pena de lhe dizer que não. Mas tive que dizer que não. Entretanto, a vida correu melhor, ganhei mais um dinheiro, lá amortizei um bocado as hipotecas e o Pina Moura quis formar um grupo para a reforma fiscal. E eu era uma das pessoas do grupo da reforma fiscal. Era a ECORFI na altura. Depois o Pina Moura, houve ali uma regulação governamental, o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais teve que ir para outra pasta e colocou-se cá e o Pina Moura disse, não, tem que ser alguém da ECORFI e as pessoas da ECORFI disseram, és tu. E eu fui. E foi uma experiência fascinante. Eu só tive Mas já o conhecia? Certamente, o Pina Moura. Não, conheci-o nessa altura que fui para a tal estrutura. Ok. Eu só o conheci nessa altura. Ok, não. É que Pina Moura era uma figura, de facto... Sim, não, mas ele só... De Alvim de Álvaro Cunhal, etc. Era um homem do PC e tal. Tinha sido. Portanto, eu conheço Pina Moura. Pina Moura quando vou para a reforma fiscal. Ok. Portanto, eu estive na Comissão da Reforma Fiscal para aí uns 8 meses e quando há essa remodelação, ele diz, não... Ele pergunta à ECOP, mas quem é que há de ser de vocês? E os outros disseram, é este. E eu fui e eu só tive 77 dias no governo, mas foi uma experiência fascinante até porque consegui levar a cabo, juntamente com o Pina Moura e as outras pessoas, uma reforma fiscal que foi muito importante no país, 2000-2001. Foi através dessa reforma fiscal que passou a ter, a administração fiscal passou a ter essa informação bancária, que houve a inversão do ónus da prova, que houve o regime das infrações tributárias. Tudo isso foi uma coisa que nós estávamos a trabalhar nessa Comissão da Reforma Fiscal e que conseguimos a fazer aprovar nesse período desses 67 dias. Foram, aliás, muito breves, depois tive ali uma disputa com o meu amigo António Costa. Pois, é precisamente isso que eu lhe ia perguntar. Aliás, é curioso dizer isso porque geralmente António Costa costuma estar sempre associado à quebra do sigilo fiscal desse governo. Precisamente foi nesse governo que isso foi feito e o Ministério das Finanças também, obviamente, como o seu trabalho como secretário de Estado dos Assuntos Fiscais também foi importantíssimo. Não foi do António Costa. Esse foi um projeto nosso, das finanças, do Pina Moura e meu, exclusivamente, enfim, foi aprovado pelo governo, como é evidente. Pronto, mas olha, o António Costa também gosta de estar associado a isso. Bem, a sua saída do governo deveu-se a António Costa, ou seja, António Costa, eu não me recordo disso, de vez em quando até recordo essa questão. Há quem veja isso um bocadinho como a personagem maquiavélica do ponto de vista político de António Costa, que viu ali nas suas declarações enquanto advogado
das famílias de Camarado um momento ideal para mostrar o seu peso político no governo. Demitiu-se, dá uma entrevista em direto à SIC, a anunciar a sua demissão, porque está frontalmente contra as suas declarações, enquanto advogado, porque sendo membro do governo ao mesmo tempo estava a violar o princípio da separação de poderes, e o Guterres não aceita a sua demissão, mas acaba por aceitar o seu presidente. Não é assim a história? Não. Está quase certa, mas não é completamente certa. Portanto, eu estava a fazer a reforma fiscal estava a ser saudadíssima no país, mas foi o aniversário da morte do Sá Carneiro, aquelas datas redondas, e eu reafirmei aquilo que a Assembleia da República tinha reafirmado. Eu não disse nada diferente do que a Assembleia tinha aprovado. O António Costa fez esse número, mas foi um número. Foi um número, demitiu-se. E eu assisti à entrevista, o Pina Moura chamou-me para o gabinete dele e eu acabou a entrevista e disse: não, eu vou-me embora porque eu não vou estar aqui a aturar esta coisa dos champaístas e dos costistas e tal. A minha vida não é para isto. A reforma fiscal está feita, os diplomas estão feitos, estão pontos para ser aparados, vou-me embora. O Pina Moura tentou-me demover e eu naquele mesmo momento escrevi uma carta ao Primeiro-Ministro e disse: olha, eu não estou aqui, eu vim para aqui para também ter prazer no que estava a fazer, e depois disto, é evidente, não vou continuar com prazer, de maneira que eu demito-me e, por favor, diga ao António Costa para continuar. Mas olha que a boa comunicação social de António Costa pôs o assunto um bocadinho ao contrário. Não, foi o que exigiu a sua demissão. Mas ele não exigiu, não, até sabe uma coisa, ele não tinha força para exigir a minha demissão. Eu estava a fazer a reforma fiscal que o Guterres tinha dito que era uma das leis mais importantes depois do 25 de abril. Ele não tinha força. Por isso é que ele se demitiu. Fez aquele número, demitiu-se, e eu percebi que a partir daí a minha vida ia estar envenenada no governo. Eu não tinha peso político nenhum. A reforma fiscal estava basicamente feita. E fui eu que disse ao Guterres: eu vou-me embora, ninguém pediu a minha demissão. Nem o Costa, nem o Pina Moura, nem o Guterres, fui eu que me demiti. Disse: não, eu vou-me embora porque eu não. Isto para mim. E fico com o Costa. E eles ficaram com o Costa e ficaram muito bem, porque o Costa até estava a ser um bom Ministro da Justiça. E eu mantive sempre, depois, passado umas semanas. Manteve uma boa relação sempre com ele. Na altura ficámos assim um bocadinho frios, mas o Roberto Carneiro, acho que foi o Roberto Carneiro, convidou-nos para almoçar e depois, passado 2 anos ou 3, vinha casar o meu irmão com o António Costa, digamos assim, porque quando houve um problema do meu irmão, o seu irmão foi um grande aliado político de António Costa na Câmara de Lisboa. E eu tive algum papel nisso, porque no sentido positivo, porque o meu irmão foi candidato pelo Bloco de Esquerda, independente no Bloco de Esquerda, foi eleito, teve um mandato extraordinário de combate, de denúncia da corrupção, de coisas horríveis que estavam a passar em Lisboa nessa altura. Depois há umas novas eleições, ele é outra vez candidato pelo Bloco, nessa altura o Costa também é candidato, e um dos pontos que o meu irmão tinha dito era que se o PS aceitasse uma série de linhas fundamentais, que ele achava que o Bloco devia formar governo com o Costa. Isso foi muito debatido no Bloco e o Bloco aceitou. Eu hoje desconfio que aceitou porque achavam que o PS não ia aceitar. O PS na altura não se pronunciou, houve a eleição, o Costa é eleito, o meu irmão é eleito, para formar a maioria precisava do Bloco. E eu na altura, eu fazia parte lá da comissão de política da eleição do meu irmão, numa associação que era Lisboa, muita gente, e dissemos ao Bloco: vamos cumprir aquilo que, se o PS, o Bloco não gostou muito dessa posição, mas acabou por aceitar, e portanto acabou: sim senhor, vamos fazer isso. E depois tivemos as negociações com o PS e foi em minha casa, o António Costa e o meu irmão, que se entenderam e formaram de facto um acordo para a Câmara de Lisboa. Portanto, o seu passado com o António Costa em nada interferiu com esta questão com o seu irmão? Não. Eu rapidamente ultrapassei isso. Mantenho as minhas divergências sobre o António Costa. Acho que ele não esteve bem nessa coisa lá no governo, mas acho que ele é um valor político indiscutível, acho que ele é uma pessoa cheia de qualidades e acho que fez um ótimo lugar na Câmara e, sobretudo, fez uma ótima parceria com o meu irmão. Acho que o Costa e o meu irmão foram em Lisboa, efetivamente, à alavanca de coisas muito boas que se fizeram para Lisboa, na estrutura do Plano Verde, no combate à corrupção, na reformulação do Plano Diretor Municipal, e acho que essa aliança entre o Costa e o meu irmão foi muito importante, e eu tenho muito prazer e muito orgulho em
ter participado nisso e, portanto, em ter apoiado, digamos, também o Costa nas eleições subsequentes. Mas o que é certo é que também voltou a estar em polos opostos ao de António Costa, por exemplo, no caso de Manuel Vicente, que é um caso que escreveu aqui vários artigos no Observador, em que partilha num espírito muito crítico sobre a atuação do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e do Primeiro-Ministro António Costa. Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa estiveram muito mal quando foram com aquela história do irritante. Foi uma violação do princípio da separação de poderes. Não foi uma violação, mas foi uma opinião que eu acho que eles não deviam ter dado, porque num caso com aquela conotação em que as provas de corrupção sobre aquele procurador e sobre o... Que está a cumprir pena. Que está a cumprir pena. Eram muito grandes, eu não sei, no final, eu não fui advogado no processo, não sei. Mas a prova era muito... E, sinceramente, pretender que o Manuel Vicente não fosse aqui julgado, eu acho que é uma das maiores vergonhas da justiça portuguesa depois de 25 de Abril. É o acórdão do Tribunal da Relação que decide que o processo vai para Angola ao abrigo de uma disposição que permite que os processos vão para o sítio, para o local onde as pessoas residam, em nome de uma maior eficiência. Em nome de uma maior eficiência. Eu acho que isto... E com base numa argumentação que não se aplica a Manuel Vicente. É que Manuel Vicente é acusado de corrupção enquanto Presidente da Sonangol. Sim, e a imunidade é para Vice-Presidente da República. Mas a imunidade, o Tribunal entendeu que não tinha imunidade. Portanto, essa parte toda da imunidade caiu. Portanto, toda essa argumentação da defesa da imunidade, isso caiu. A razão pela qual ele vai é uma disposição da lei que diz que se houver maior eficiência ele é julgado no Estado. Isto é de uma hipocrisia absolutamente extraordinária e muito lamentável. Se eu disser, é um dos casos em que uma decisão judiciária deve ser profundamente criticada, é essa decisão. E acho sinceramente que o António Costa e o Marcelo Rebelo de Sousa a referirem a isto como o coisa irritante, acho que sinceramente tinham feito melhor em estar calados. Deixa-me fazer uma pergunta que não tem nada a ver, obviamente, com nenhuma suspeita sobre António Costa, não é isso. Mas é uma contradição política, ou pelo menos prática política. António Costa, justamente, e enfatizo justamente, lutou contra a corrupção, aprovou a legislação enquanto Ministro da Justiça que promoveu esse combate contra a corrupção. Isso não há dúvida nenhuma. Não, foi um bom Ministro da Justiça. Não há dúvida nenhuma disso. Agora, eu faço questão de, como você sabe, eu sou particularmente crítico de António Costa, mas faço essa justiça que não há dúvida nenhuma sobre isso. Agora, aqui esta contradição, que é ter essa imagem justa, mas ao mesmo tempo ter aceitado contra a opinião até de muita gente do PS e ter feito com que Vítor Scária fosse o seu chefe de gabinete, né, em São Bento. E, ao fim e ao cabo, acaba por ser o Vítor Scária que está na origem da queda do governo, ao fim e ao cabo, com aqueles 75.800 euros. Acho que Costa foi imprudente nessa situação. Vamos lá ver. Eu acho que não foi o Scária que esteve na origem da demissão, porque a demissão teve a ver com um comunicado e antes de sequer se soubesse que o dinheiro estava lá Eu devo dizer que, quanto a essa matéria, ao contrário do que muita gente tem dito, eu acho que o António Costa tinha todo o direito a sentir-se incomodado e ir-se embora. As pessoas devem ser livres quando se sentem incomodadas. Como eu saí do governo também porque deixei de ter prazer, eu compreendo. Mas eu acho que é um erro político enorme que o Costa faz. Acho que uma pessoa, quando é Primeiro-Ministro e líder de uma maioria, não pode demitir-se por causa de um parágrafo daqueles. Devo dizer, aliás, o parágrafo até até o devia descansar, porque o que o parágrafo diz é que tiveram que abrir um processo porque havia alguém que terá falado nele. Ora, alguém que terá falado nele é uma prova muito escassa. É um diz que diz. Ora, e um Primeiro-Ministro demite-se por causa de um comunicado daqueles. E o que é extraordinário é que a direita exigiu que ele se demitisse por causa daquilo e a esquerda achou muito bem que ele se demitisse por causa daquilo. Eu sou completamente contra, acho que ele não tinha nada que se demitir, como acho que o Miguel Albuquerque não tinha que ser demitido quando, uns meses depois, lhe aconteceu a mesma coisa. Eu acho que sobre essa matéria do que se deve demitir ou não, eu acho que nós temos que ser mais rigorosos. Eu acho que não temos que esperar pela condenação das pessoas, mas temos que fazer uma avaliação dos factos que existem contra as pessoas. Uma avaliação concreta, uma avaliação séria. E, sinceramente, o Costa demitir-se porque havia alguém que terá falado a alguém e isso deu origem a um processo de demitir-se, sinceramente, eu acho que, do ponto de vista político, foi um erro que o PS e que a esquerda vão pagar muito caro, porque não vão voltar ao governo nem ao poder durante muitos anos. O certo é que o Ricardo Sá Fernandes já falou muito aqui sobre a corrupção e sobre o seu combate de vida contra a corrupção. Casos como o furto de malas no aeroporto, o caso Tutti Frutti, representam novos níveis de degradação na política portuguesa? Vamos lá ver. Eu acho que
em Portugal, eu digo isso no livro, Portugal não é um país de corrupção generalizada. Nós sabemos o que é que são países de corrupção generalizada. Olha, por exemplo, eu acho que o Brasil, no tempo do PT, do Lula, foi um país de corrupção generalizada. Até corrupção endémica. Foi um país de corrupção. Em África há muitos casos de corrupção endémica. Portugal, se calhar, já foi nos anos 80, nos anos 70. Portugal não é um país de corrupção generalizada, mas é um país com muitos casos de corrupção. A corrupção, eu digo isso aí no meu livro, a corrupção em Portugal não é uma coisa episódica, pelo contrário, é uma coisa presente, é uma coisa corrosiva, é uma coisa para levar a sério. E eu acho que Portugal é pouco exigente relativamente aos assuntos da corrupção. E é por isso que eu sou tão rigoroso na defesa do Pinho. É porque, sendo eu tão exigente... Não vi nenhuma contradição. Não. É exatamente. É que eu, sendo tão exigente no combate à corrupção, também tenho que ser exigente em não condenar quem não é corrupto. Porque eu não posso ser... Eu não posso, ao abrigo de um combate à corrupção, expor pessoas que não são corruptas a serem condenadas como corruptas. E, portanto, para mim, são dos dois lados da mesma batalha. E eu acho que Portugal tem um problema de corrupção sério. E há aquilo que um artigo, João Miguel Tavares, falava de a cultura da corrupção. Há uma cultura de... A propósito do caso Tutti Frutti. Há uma cultura de nepotismo, há uma cultura de abuso de poder. De abuso de poder, há uma cultura de promiscuidade que eu acho que existe em Portugal e que deve ser combatida. Eu acho que uma das coisas que na política, se eu me vier a envolver na política de novo, uma das coisas que eu farei, há duas coisas em que eu me empenharei muito. Uma é, de facto, no combate, não tanto à corrupção do ponto de vista técnico, mas à promiscuidade dos interesses públicos e privados. Essa será, para mim, deve ser uma prioridade. E a outra nós se calhar não teremos tempo de falar nisso, é a questão climática. Quer dizer, o combate às alterações climáticas. Aliás, o patrocínio hoje uma ação popular sobre esse tema, a primeira em Portugal, e é de facto uma questão crucial para o futuro. Felizmente, hoje tenho militância num partido político. Era aí que íamos terminar, mas antes deixa-me só fazer uma última pergunta, é de uma pergunta curta e de resposta curta também, que é: se Manuel Pinho for dado pela Justiça com tradição em julgado como alguém que foi corrompido, deixa de acreditar na Justiça? Olha, essa é uma pergunta... Tem uma convicção tão forte na inocência de Pinho? Sabe, a justiça não é uma abstração assim. Eu sempre me recusei a terminar as minhas peças processuais com uma fórmula de chapa que existia. E assim se espera a acostumada justiça. Acostumada justiça? O que é isso de acostumada justiça? Às vezes a justiça é justa, outras vezes não é. Portanto, se Manuel Pinho for condenado, será uma decisão injusta. Mas na justiça em Portugal há muitas decisões justas. Eu não faço generalizações. A justiça em Portugal está cheia de coisas boas e cheia de coisas justas. E também de coisas injustas. E eu como advogado, tenho sempre a visão dos meus casos. E faço a minha avaliação dos meus casos. Eu sei o que é justo ou o que é injusto nos casos que defendo. E no caso de Manuel Pinho, se ele for condenado por corrupção, será profundamente injusto. Já vamos terminar com o livro. O Bloco de Esquerda tem baixado de forma sustentada a sua votação. É uma constatação eleitoral. Existe cada vez mais a ideia também de que o Bloco de Esquerda está conectado com uma linha populista, demagógica, que também, ao fim e ao cabo, também caracteriza os extremos, e neste caso costuma caracterizar a extrema-esquerda. O caso dos despedimentos colocou muitas das contradições do projeto do Bloco. O livro é cada vez mais a esperança da esquerda, não PS? Para mim eu revejo-me no livro, sinto-me muito confortável no livro. Como disse, eu tive essa experiência no princípio da democracia, uma experiência que eu sempre me considerei de esquerda, socialista, não marxista, e eu acho que o livro representa para mim a continuidade do que era o meu sonho de quando tinha 20 anos. E, portanto, eu sinto-me no livro a sonhar como quando tinha 20 anos. E, portanto, a sonhar nesse espaço, num espaço de esquerda não faccioso, não intolerante, equilibrado. Hoje em dia, com uma coisa que não era uma questão muito que se colocasse nos anos 70, que é a questão ecológica, a questão ambiental. Eu acho que nesse aspecto o livro é de facto uma grande esperança. Para mim é uma grande esperança. Eu rejo-me inteiramente no livro. Mas também sei que o livro tem problemas e esses problemas devem ser afrontados para ser ultrapassados. Acho que o livro, posso lhe dizer que tem para mim dois problemas do ponto de vista da organização. Não é do ponto de vista do ideal político. Eu do ideal político não tenho críticas a fazer, revejo-me inteiramente no que é a mensagem do partido. Mas há dois problemas. Um problema é o problema da organização da sua direção.
não é clara. Não é claro. Parece um partido de uma só pessoa. Não é claro quem é o porta-voz. Aquilo é tudo muito colegial e eu compreendo que seja colegial, mas tem que ser claro na afirmação de quem dirige o partido, que poderes é que tem, como é que isso é controlado. E eu acho que isso, o livro tem que fazer uma reflexão sobre a estrutura da sua direção. E outro assunto é a questão das primárias. Hoje em dia, por exemplo, foi aprovado um regulamento na Assembleia que altera completamente o regime das primárias. E eu acho que é um mau caminho, porque isso tem que ser em Congresso. Quer dizer, o LIVRE nasceu identificado com a ideia das primárias. Está lá nos estatutos do LIVRE. As primárias têm muitos problemas, porque podem ser objeto de abusos. Eu sei que podem. E, portanto, eu acho que há uma reflexão que deve ser feita, mas não pode ser feita atrelada a um caso que aconteceu nas últimas eleições, em que a direção não gostou do paupério. Isso foi muito explorado. E não se portou muito bem. E agora fizeram um regulamento em que alteram as regras e as pessoas já não podem votar a segunda volta, têm que os votos só voltam metade. Tudo isso é possível de ser discutido, mas não pode ser discutido entre 30 ou 40 pessoas na Assembleia, num regulamento. Isso tem que ser discutido no Congresso. Eu acho que o LIVRE está numa linha política correta, mas tem que ter a coragem de enfrentar no seu Congresso, com todos os seus membros, o que é que vai ser isto das primárias? Até onde é que nós queremos levar as primárias? Que limites é que devemos pôr às primárias? Está aí com práticas que não são propriamente muito democráticas, ou restringir a decisão, se calhar, ao núcleo. Não, eu acho que tem que ser um Congresso. Acho que tem que ser um Congresso. E acho que a questão da direção tem que ser uma coisa clara, porque não é claro quem lidera o partido. Bem, à luz da opinião pública é o Rui Tavares. Pronto, mas veja, sempre foi assim, mesmo quando ele não era da direção. Sim. O Rui Tavares não era da direção e continuava a assumir-se, era o fundador. Não pode ser. Eu acho que a estrutura da direção do partido tem que ser revista de uma forma clara, transparente e eficiente. E o modelo das primárias, acho que o LIVRE deve manter-se fiel a um modelo de primárias. É que modelo? Tem que fazer uma revisão sobre isso, mas tem que fazer essa revisão em Congresso. E eu acho que o LIVRE, deixo aqui esta última mensagem, está na linha programática certa, mas do ponto de vista da organização, tem coisas para corrigir. Porque se não as corrigir, sabe que todos os partidos são feitos de homens e de mulheres com defeitos e com egos e com ciúmes e com invejas e com canalhices. Há em todos os partidos. Não julgo que o LIVRE é diferente dos outros. A massa é a mesma. E por isso nós temos que ter a sabedoria de criar os mecanismos para impedir que as tentações se transformem em realidades. Sabe que eu não acho que a esquerda é muito diferente da direita nem certas coisas. Sei lá, é a mesma coisa. A massa dos homens é a mesma coisa. E, portanto, nós temos que ter estruturas nos partidos em que haja freios e contrapesos e haja linhas claras, e eu espero que o LIVRE seja capaz de encontrar uma forma de organização que lhe permita levar o seu projeto programático, que é o projeto em que eu me revejo, à frente. Ricardo Sá Fernandes, muito obrigado pelo seu testemunho de vida neste Justiça Cega. Eu e o Luís Rosa estamos de regresso na próxima semana. Até para a semana. Até para a semana.